Agora, o último exame, último material de exame que a gente vai ver, que é um dos mais comuns, não que são só esses, é a coleta de sangue. Nós temos dois tipos, a coleta com agulha e seringa e a coleta com sistema a vácuo. Na coleta com agulha e seringa, a gente vai precisar do garrote, do curativo adesivo, da seringa, da agulha, o scalp descartável com dispositivo de segurança e dos tubos. Já na coleta do sistema a vácuo, a gente vai precisar do garrote, do curativo adesivo, do scalp descartável com dispositivo de segurança, da agulha descartável com dispositivo de segurança e do adaptador para agulha. E os tubos, eles precisam ser a vácuo. Esse procedimento, nos hospitais, são geralmente feitos pelos técnicos de laboratório e também nos laboratórios. Mas é importante vocês saberem o procedimento, vai que algum dia precisam fazer, faltou algum profissional e é preciso fazer esse exame no paciente, então é bom vocês saberem. Então, a gente precisa escolher a veia, o local que a gente vai puncionar, e precisa ser uma veia de boa visibilidade, com boa palpabilidade, né, que a gente consegue palpar, que tenha um bom calibre, um bom trajeto, que ela tenha mobilidade e maleabilidade. Então, a gente precisa saber se essa maleabilidade, ela quer dizer em relação à calcificação. Tem alguns pacientes que fazem muitos exames, que tomam muitos medicamentos na veia, que a veia ela fica calcificada. Então, essa veia calcificada a gente não vai conseguir retirar ali e coletar a amostra de sangue. Quais os locais que não devem ser puncionados? Áreas com terapia ou hidratação intravenosa de qualquer espécie, locais com cicatrizes de queimaduras, membro superior próximo ao local onde foi realizada a mastectomia, áreas com hematomas, área da pele com ferimentos, abscessos e outras lesões e veias com múltiplas punções recentes. Então, esses são os locais que a gente não consegue, na verdade, que a gente não pode puncionar, porque pode ali, se for um local com algum abscesso, alguma lesão, a gente pode piorar essa lesão. Então, a gente precisa verificar isso no nosso paciente. A utilização correta do garrote, ele tem que ser 10 centímetros acima do local a ser puncionado, não deixar muito apertado, não usá-lo por muito tempo, né, porque a gente pode causar ali uma necrose no braço do paciente. E caso o látex, ou caso o garrote seja feito de látex, a gente precisa saber do paciente se ele tem alergia a esse látex. Quais são os procedimentos, então, da coleta com tubo a vácuo? Colocar as luvas, posicionar o braço do paciente, rosqueie a agulha no adaptador, faça a antisepsia do local escolhido, garroteie o braço do paciente e solicite que ele feche a mão, retire a capa da agulha e imediatamente faça a punção com o bisel da agulha virado para cima, insira o tubo no adaptador e pressione-o até perfurar a tampa do tubo. Quando o sangue começar a fluir, solte o garrote e peça ao paciente que abra a mão. Troque o tubo quando o sangue parar de fluir para o seu interior, caso precise de colher mais de um tubo, né? Enquanto o tubo seguinte está sendo completado, homogeneize o tubo anterior. A gente ficar misturando mesmo, né? Porque geralmente nesses tubos eles têm ali medicamento para não deixar coagular o sangue, então a gente precisa homogeneizar. Invertendo suavemente entre 5 a 10 vezes, coloque a amostra colhida em estante para tubos, de modo que fique na posição vertical e repita o procedimento anterior sucessivamente, até ter colhido todos os tubos necessários. Esse é o procedimento com tubo a vácuo. E o procedimento da coleta com agulha e seringa? Coloque as luvas, posicione o braço do paciente, abra e retire a seringa do envelope, empurre o êmbolo para garantir o seu deslizamento sem dificuldade,
Abra a embalagem contendo a agulha e encaixe na seringa. Faça a antisepsia do local escolhido para a punção. Garroteie o braço do usuário e solicite que ele feche a mão. Retire a capa da agulha e faça a punção imediatamente com o bisel da agulha virado para cima. Quando o sangue começar a fluir, solte o garrote e peça ao paciente para que abra a mão. Aspire o sangue em volume suficiente para as análises desejadas. Evite a formação de bolhas e espuma. Como que a gente vai evitar? Aspirando lentamente o sangue da veia e não perdendo essa veia. Porque se a gente balançar ali um pouquinho o braço e perder a veia, a gente vai aspirar só ar. Execute os procedimentos com a maior agilidade possível, pois o processo de coagulação do sangue é ativado desde o início da punção e se a coleta demorar, o sangue pode coagular dentro da seringa. E quando que precisa ser uma coleta de sangue, com ou sem jejum? A realização do jejum vai do tipo de necessidade de análise. Alguns exames laboratoriais exigem que o paciente esteja previamente preparado para sua realização e que siga algumas restrições alimentares. São os exames de glicose, colesterol e triglicerídeos. Eles vão precisar de um jejum obrigatório de 8 a 12 horas antes da coleta. Outros exames, como hemograma e coagulograma, eles vão dispensar o jejum alimentar. Qual, então, o objetivo e a finalidade deste procedimento? Verificar se existe alguma alteração significativa sobre algumas dessas substâncias, diagnosticar, monitorar ou acompanhar o tratamento de uma determinada doença. E as complicações que podem acontecer são hematomas, que pode ocorrer se o profissional tirar a agulha antes do garrote, transfixar a veia ou em punção arterial quando não for comprimido adequadamente o local. A alergia pode acontecer devido ao álcool iodado ou ao látex do garrote, né? Então, a gente pergunta para o paciente sempre antes se ele tem alergia a alguma coisa. Contaminações devido à asepsia mal feita ou ao uso de material não descartável estéril que esteja contaminado. Então, a gente sempre precisa fazer a asepsia do local e fazer a asepsia dos materiais que não são descartáveis. Por exemplo, o garrote não é descartável, a mesa ali que geralmente é utilizada para fazer não é descartável, então a gente precisa fazer a asepsia com álcool, tá? E lembre-se, um paciente bem orientado e uma amostra bem coletada são a garantia inicial da qualidade dos resultados de seus exames. Bom estudo a todos e vamos às dúvidas.